Fibrose cística. Fibrose cística é uma doença genética autossômica recessiva causada pela mutação no gene CFTR, Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator, que resulta em desequilíbrio na concentração de cloro e sódio nas células produtoras de muco e suor, glândulas exócrinas. A fibrose cística também é conhecida como doença do suor salgado. Isso deve-se à grande presença de sódio no suor, contribuindo para uma percepção de um suor mais salgado. Essa doença pode afetar diversos órgãos, como pulmões, intestinos, pâncreas, fígado, glândulas sudoríparas, seios e ductos deferentes, sendo o acometimento pulmonar responsável por grande maioria das mortes decorrentes da patologia. De acordo com informações da Cystic Fibrosis Foundation, cerca de 70 mil pessoas vivem com fibrose cística no mundo. No cenário brasileiro, existem cerca de 3 mil pessoas com a doença e 1 a cada 10 mil nascidos vivos possuem a doença, de acordo com o Registro Brasileiro de Fibrose Cística, a REBRA-FC. Mas supõe-se que existem muitas pessoas subdiagnosticadas. Essa patologia afeta homens e mulheres de todas as raças, porém apresenta-se mais frequentemente em brancos. Fisiopatologia. A fisiopatologia dessa doença gira em torno das mutações do gene CFTR, que resulta na produção exagerada de muco, além de ser mais espesso do que o normal e não ser devidamente eliminado pelo corpo. A alta concentração de muco nos órgãos causa diversas consequências nos pulmões, pâncreas, fígado e intestino, interferindo nas suas funcionalidades. O gene CFTR forma um canal iônico permeável a cloro, regulado por fosforilação. Esse gene está na membrana apical do epitélio das vias aéreas pulmonares, ducto pancreático, intestino, ducto biliares e nas membranas apical e basolateral do ducto das glândulas sudoríparas. Quando o gene CFTR sofre deleção de 3 pares de bases nitrogenadas, que a mutação delta F508 é mais frequente, o seu desdobramento acontece da forma incorreta e o seu deslocamento para a membrana apical é impedido, sendo degradado no proteaceossoma e por isso os canais permeáveis a cloro não se encontram atuantes. Outras mutações envolvem a produção de RNA mensageiro incompleto, localização incorreta das proteínas que não abre adequadamente ou não permite a passagem normal de cloro. Conhecimento das mutações que ocorrem no CFTR permite o melhor entendimento das manifestações da doença, que é as glândulas sudoríparas, como o gene mutado, não absorve o Na nem o Cl e por isso o sol surge na superfície da pele com um alto teor dessas substâncias. No ducto pancreático, os canais de Cl são necessários para alcalinizar e hidratar as secreções pancreáticas na FC. Os pequenos ductos pancreáticos são então obstruídos e enzimas pancreáticas são impedidos de exercer o seu papel. Além disso, por último, ocorre a atrofia dos pâncreas. A lesão hepática ocorre no mesmo sentido da pancreática, os ductos biliares ficando obstruídos, isso como outros diversos ductos do organismo. Ducto diferente, por exemplo, trazendo prejuízo para o sistema urogenital masculino. Apesar de todos esses acontecimentos, a complicação mais importante da doença é a infecção bacteriana persiste das vias aéreas, principalmente por Pseudomonas aeruginosas. Essa infecção se dá pela defesa pulmonar prejudicada, o que predispõe à infecção. Além disso, os micro-organismos possuem padrões de crescimento alterados e os hospedeiros desenvolvem estados crônicos de inflamação. Em defesa, prejudicado no paciente com FC, se restringe os pulmões e uma das hipóteses para explicar seria a perda de canais de Cl do CFTR, aumentaria as concentrações de NaCl, que é o cloreto de sódio, nas vias aéreas, prejudicando as atividades dos fatores antimicrobianos ali produzidos sensíveis ao sal. Outras hipóteses sugerem a redução da produção de muco, ligação aumentada das bactérias com o epitélio das vias aéreas, até mesmo fagocitose bacteriana prejudicada. Todos esses defeitos trariam benefícios para as bactérias, contribuindo para a infecção persistente das vias aéreas. A Pseudomonas aeruginosas costuma sobreviver em forma de biofilmes, sendo extremamente resistente à antibioterapia,
A infecção crônica associa-se a uma resposta inflamatória neutrofílica intensa, remodelando as vias aéreas, hipertrofiando as glândulas submucosas e aumentando a saída de muco. Todos esses mecanismos resultam em um escarro purulento, espesso que obstrui as vias aéreas e traz consequências prejudiciais como bronquite, insuficiência respiratória e bronquiectasia progressiva. Agora a gente vai falar um pouco sobre os sinais e sintomas apresentados pelos pacientes portadores de fibrose cística. Os sintomas dos portadores de fibrose podem se apresentar em diversas faixas etárias e com muitas manifestações clínicas diferentes, sendo os sistemas mais impactados pela doença sendo o sistema respiratório, digestivo e o reprodutivo. Falando inicialmente sobre o sistema respiratório, pode-se dizer que um dos sintomas é a tosse, que inicialmente é intermitente, piorando à noite e ao despertar, podendo se acompanhar de síbilos, que são sons agudos da respiração. Com o passar do tempo, a tosse aumenta, torna-se mais frequente e com um escarro espesso e esverdeado. Outros sintomas associados são a falta de ar, falta de apetite, dificuldade de tolerância aos exercícios físicos. O acúmulo de muco nos seios paranasais pode causar dor de cabeça, sinusite crônica e pólipos nasais, aumentando as dificuldades respiratórias. Ao exame físico, pode ser percebido crepitações intermitentes, murmúrios vesiculares diminuídos e, ao progredir da doença, estertores e roncos. A cultura de escarro pode ser visto inicialmente Staphylococcus aureus e, com o passar do tempo, vê-se algumas outras bactérias presentes. Na radiografia de tórax, frequentemente aparece hiperinsuflação, espessamento peribrônquico. Geralmente o lobo superior direito do brônquio é o primeiro e mais agravante acometido. E durante a espirometria, que é um exame que mede a quantidade de ar que você inspira e expira, mostra o fluxo aéreo reduzido, o volume respiratório forçado diminuindo no primeiro segundo. Essas alterações ocorrem devido à obstrução das vias aéreas e pode ser visto também redução da PO2. Essa PO2 é uma quantidade de O2 que aparece nos brônquios, no sangue dos brônquios. Isso ocorre devido ao desequilíbrio ventilação-perfusão. Mas apenas ao final da doença, a PCO2, que é a quantidade de CO2 no sangue, aumenta, existindo acidose respiratória crônica. Uma complicação pulmonar muito presente na fibrose cística é pneumotórax, assim como o desenvolvimento de bronquietásia com hemoptise. No sistema digestivo, os sintomas mais recorrentes são a deficiência de vitaminas e desnutrição, fezes mais volumosas, flatulência, constipação grave, diarreia e desconforto abdominais, que decorrem do bloqueio das vias pancreáticas, impedindo que suas enzimas cheguem no intestino e auxiliem na digestão. O hilo meconial está presente em cerca de 80% dos recém-nascidos que possuem fibrose cística. Acontece o bloqueio do intestino delgado do RN, que é provocado pelo conteúdo intestinal. No sistema reprodutivo, a fibrose cística em homens podem causar a infertilidade, devido à ausência de espermatozoides no sêmen, a oospermia. Porém, como a espermatogênese se encontra intacta, é possível fazer a recuperação do esperma para a fertilização in vitro. Já nas mulheres, se tem dificuldade para engravidar, porque o acúmulo de muco bloqueia os canais do colo do útero, e também como a fibrose cística causa desnutrição, ela acaba também dificultando na gravidez. A doença hepatobiliar pode causar a obstrução das vias biliares, resultando em hepatoesplenomegalia, icterícia, ascite e edema, podendo causar também varizes no esôfago com hematemesia e uma grave insuficiência hepática, podendo ser necessário um transplante. O diagnóstico da fibrose cística é fechado quando um paciente com sintomas característicos ou um teste de triagem neonatal alterado tem duas dosagens de cloro no seu modificadas, superior a 60 mEq por litro, ou duas mutações identificadas no teste genético. O teste do pezinho a triagem neonatal não é um exame definitivo, mas pode identificar a necessidade de mais exames para determinar a existência ou não da doença.
O teste do pezinho é muito importante para permitir o diagnóstico precoce da patologia, trazendo a possibilidade de tratamento e aconselhamento genético aos familiares. Quando já existe a suspeita da fibrose cística, faça o teste do suor, que avalia a concentração de cloro ou cloreto no suor. Acima de 60 mq por litro já indica a existência da doença. Quando o teste do suor indica concentração intermediária de cloro entre 40 e 60 mq por litro e o paciente apresenta sintomas sugestivos de fibrose cística, é realizado o teste genético, que, além dos mesmos benefícios já citados anteriormente com o diagnóstico precoce, permite uma terapêutica mais pontual, com medicamentos que podem corrigir a função alterada da proteína CFTR. O diagnóstico da fibrose cística também pode ser pré-natal, com retirada de uma amostra de líquido amniótico entre 15ª e 18ª semana. Esse exame só é realizado quando se sabe que o pai e a mãe possuem gene CFTR, afetado pela doença. Caso o diagnóstico da doença seja tardio, o quadro geral do paciente pode ser muito afetado, piorando imensamente seu prognóstico. Tratamento. O tratamento tem como objetivo principal prevenir e tratar as disfunções orgânicas e sintomas. A doença pulmonar exacerbada é tratada com antibiótico-terapia parenteral por 2 ou 3 semanas. O antibiótico escolhido baseia-se no resultado da cultura de escarro. Usa-se aminoglicosídeos associados a beta-lactâmicos. Geralmente, o patógeno não é erradicado, mas a carga bacteriana é reduzida e os sintomas e lesões das vias aéreas também diminuem. Pacientes hospitalizados e com exacerbações pulmonares podem receber beta-adrenérgico ou agentes anticolinérgicos. Pacientes com escarro purulento e obstruções nas vias aéreas podem receber desoxirribonuclease 1 humana recombinante, aumentando a depuração do escarro pela tosse e reduzindo a frequência de exacerbações respiratórias. Quando existe disfunção pancreática sem a liberação de suas enzimas, administra-se junto com a alimentação cápsulas com revestimento entérico dessas enzimas. Além disso, vitaminas lipossolúveis A, D e E e vitamina K só é administrada em caso de hemorragia ou para corrigir o tempo de protrombina alargado. Também são administrados a fisioterapia torácica, também é bastante indicada melhorando o volume respiratório. Deve haver atenção especial para a realização de exercício, importante por seus efeitos cardiovasculares, e estimulação da tosse, imunizações, evitar tabagismo, entre outros. Estudos na área da terapia genética são importantes para a fibrose cística, porém ainda não foi alcançado um tratamento eficaz. Existem tentativas para redirecionar a CFTR contendo mutações para a superfície celular, aumentando a abertura de canais de cloro menos. Métodos de estudo do transporte mucociliar. Difusões no transporte mucociliar trazem desde queda na qualidade de vida dos pacientes, como nas rinites e rinossinusites crônicas, até graves consequências com risco de sequelas irreversíveis e mesmo letais, como no caso da fibrose cística. Dessa forma, torna-se fundamental o conhecimento do funcionamento normal do aparelho mucociliar e de como alterações em seus componentes, cílio, mucofluido periciar, interação dinâmica entre ambos, afeta o transporte das secreções respiratórias. A mucosa das vias aéreas, desde as cavidades nasais até os brânquios respiratórios, é constituída de um epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, estremeado por glândulas submucosas e células caliciformes, que são os elementos naturais responsáveis pela produção do muco respiratório. Na cavidade nasal, as glândulas ceremucosas situam-se na submucosa e são as principais responsáveis pela reprodução do muco. Nos seios paranasais, predominam-se as células caliciformes. O aparelho mucociliar tem como principal função a remoção de partículas ou substâncias potencialmente agressivas ao trato respiratório, através do transporte pelos cílios, ou alternativamente pela tosse e espirro, nos quadros de hiperprodução de muco, como rinite alérgica, rinossinusites, bronquite crônica, fibrose cística e asma. Os cílios são os propulsores do transporte mucociliar. O número de cílios por célula varia de 50 a 100, sofrendo influência da idade e posição no trato respiratório.
São compostos de um axonema clássico de 9 pares de microtúbulos periféricos e um central. Os pares periféricos são conectados aos pares vizinhos por 2 braços de gineina, um interno e outro externo, e conectado ao par central também por meio de proteínas contráteis. A conexão entre o microtubo A e B, através dos braços internos e externos, mediados por ATP, provoca o deslocamento dos cílios e, consequentemente, o batimento ciliar. Em condições normais, os cílios da mucosa septal e dos cornetos inferiores batem a uma frequência de 12 a 15 batimentos por segundo. O batimento ciliar apresenta uma sequência coordenada, produzindo uma onda metacrônica, cujo mecanismo de controle permanece desconhecido. Esta onda metacrônica dirige o fluxo do muco nas cavidades nasais em direções à nasofaringe, posteriormente à orofaringe e hipofaringe, onde as secreções são desglutidas. O batimento ciliar é extremamente influenciado e dependente das propriedades viscoelásticas de transporte do muco respiratório. O tapete que reveste o epitélio ciliado é composto pelo muco respiratório e fluido periciar. O muco possui 2 camadas, fase sol, inferiormente, e fase gel, superiormente, com espessura variando entre 0,5 e 2 micrômetros. O fluido periciar basicamente é composto por água, cuja concentração é determinada por transporte ativo de cloro e sódio, através do epitélio respiratório. O batimento ciliar, em sua fase inicial, possui o componente de ação, onde o cílio passa pela fase sol com certa facilidade e posteriormente com a ponta do cílio existe uma interação com a fase gel, onde é proporcionado o estímulo mecânico para o transporte da camada de muco. Na fase de recuperação, o cílio dobra-se lateralmente, voltando à sua posição original pela fase sol, a fim de reiniciar um novo ciclo de batimento ciliar. Existe na literatura, porém, evidências de que o batimento dos cílios possa simplesmente ser realizado no sentido anterior ou posterior, ao contrário da teoria que os cílios dobram-se lateralmente na fase de recuperação. O tapete de muco renova-se a cada 20 a 30 minutos, com velocidade média de 6 mm por minuto, porém estes valores são muito variáveis mesmo em indivíduos normais. O muco nasal é uma complexa mistura de secreções provenientes das células caliciformes, glândulas submucosas, lacrimais e água. É ainda composto por células inflamatórias como macrófagos, basófilos, mastócitos e eosinófilos, cujas concentrações variam nos diferentes estados patológicos. Também fazem parte da composição do muco nasal proteínas como albumina, lactoferina, glicoproteínas, lisozimas e todas as principais imoglobinas. A hemoglobina A secretora e a hemoglobina G corresponde a 50% do total das proteínas do muco nasal. Outras substâncias como eletrólitos, citocinas, interferons, leucotrienos, histamina, substância P e bradicinina também fazem parte da composição do muco nasal. Em condições patológicas, existe uma intensa modificação na composição do muco, afetando de forma direta e indireta a função mucociliar, principalmente devido a alterações nas propriedades viscoelásticas do muco respiratório. A primeira dificuldade no estudo do muco respiratório é a falta de métodos simples e pouco invasivos que proporcionem a obtenção de quantidades suficientes de secreções respiratórias. Podemos obter amostras do muco da cavidade nasal por meio de sondas de respiração traqueal, cuidadosamente posicionadas junto ao assoalho ou próximas à parede lateral. Devemos utilizar o mínimo de vácuo possível que permita coletar as amostras com pouca agitação do muco, no intuito de prevenir a desnaturação das proteínas e incorporação das bolhas de ar. Ainda podemos utilizar escovas de citologia esfoliativa que apresentam como desvantagem a coleta de pequenas quantidades de muco. Amostras também podem ser obtidas com o paciente sob anestesia geral, antes da realização de procedimentos cirúrgicos, o que proporcionam a coleta de maiores quantidades de muco sem desconforto ao paciente. É necessária a verificação da não utilização de medicações anticolinérgicas, como a atropina,
A composição bioquímica do muco respiratório pode alterar de maneira significativa suas características viscoelásticas, sendo que em condições normais o organismo tende a produzir um muco com viscoelasticidade ótima para ser transportado. A concentração de mucinas ou glicoproteínas do muco, como a fucose, produzidas pelas glândulas submucosas e células caliciformes, e da IgC, derivada em parte de produção local ou de outra porção sérica, parecem ser o principal fator determinante, tanto da viscosidade quanto da elasticidade das amostras. Correspondem a aproximadamente 73% da variação dos parâmetros reológicos da rinocite crônica. Já na bronquite crônica e fibrose cística, os principais responsáveis pelo aumento da viscoelasticidade são o DNA, derivado dos neutrófilos, e a actina F. Apesar de não se conhecer exatamente os mecanismos como a IgC, aumenta a viscoelasticidade o controle de processos inflamatórios, e diminui também a viscoelasticidade em paralelo à queda de níveis do IgC no muco. As glicoproteínas do muco são formadas por associação terminais, ligadas por pontes de sulfeto no caso, tornando-se macromoléculas muito grandes. Outras ligações intermoleculares como iônicas, pontes de hidrogênio e forças de Van der Waals contribuem para a formação de redes de glicoproteínas que também participam na determinação das propriedades viscoelásticas do muco respiratório. Bom, são essas porções de moléculas de DNA também que podem ser ligadas às glicoproteínas através dessas pontes, fazendo com que a viscoelasticidade seja determinada não somente pela quantidade de glicoproteínas, mas também por outras estruturas conectadas a elas através de diferentes ligações intermoleculares. Bom, a quantificação de glicoproteínas e seus subtipos, como descrito por Majima, etc. e tal, pode ser feita através da utilização da radioionização, que no caso é o ELISA, onde seu grupo desenvolveu anticorpos específicos para cada subtipo de glicoproteínas derivadas das diferentes células produtoras do muco. Diferença de potencial elétrico transepitelial. O transporte ativo de íons através do epitélio respiratório possui um importante papel na composição e volume do fluido periciliar. A secreção e absorção de água através do epitélio ocorrem de maneira passiva através de difusão em resposta aos gradientes osmóticos locais criados por transporte ativo de íons. A secreção de cloro e a absorção de sódio gera uma diferença de potencial elétrico entre a superfície do epitélio e a submucosa, podendo, sob certas condições, levar ao deslocamento do fluido para o lumen da via aérea ou em direção ao interstício, respectivamente. A secreção ativa de íons age basicamente regulando a altura e composição do fluido periciliar, permitindo que o batimento ciliar atinja o máximo de efetividade no transporte das secreções. A diferença de potencial elétrico entre a superfície da mucosa e a submucosa representa o resultante do transporte iônico transepitelial. Quedas no PD podem representar alterações neste transporte ou perda de integridade do epitélio. Experimentalmente, a medida da diferença do potencial elétrico transepitelial pode ser determinada utilizando-se uma preparação com traqueia de cão, onde um eletrodo, posicionado na submucosa e outro na superfície epitelial, aferem a diferença de potencial, que geralmente situa-se ao redor de 30 mV. Como ocorre o bloqueio de íons cloro pelas células califormes? O bloqueio desse íon ocorre principalmente por mau funcionamento da proteína que auxilia a passagem de íons de Na e Cl para as células. Esse mau funcionamento ocorre na mutação de genes CFTR. Em consequência a essa mutação genética, o organismo afetado apresenta distúrbio na síntese de proteína inserida na membrana plasmática das células. Tal molécula como funcionalidade enzimática e responsável pelo careamento transmembrana de íons de cloro, no meio intercelular para o extracelular. Porém, ao perder essa função, essas enzimas deixam de transportar os íons que proporcionalmente se acumulam no interior das células. As mutações de genes CFTR provocam uma alteração no fluxo do Cl e no Na, na membrana das células dos afetados,
acarretando altas concentrações de íons no suor dos pacientes. As células mutantes, quando comparadas às células normais, possuem um decréscimo de secreção de cloreto e aumento na absorção de sódio, causando altas concentrações desses íons no suor dos pacientes. Já foram descritas 1.500 mutações distintas no gene CFTR, tornando assim momentaneamente impossível consertar o problema inicial que é transporte de Cl mediado pelo CFTR.